O segundo livro de Samuel, capítulo 15, no seu verso 30, nos diz: E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam, chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Também Aitofel está entre os que conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume, para adorar ali a Deus, eis que Husai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com o vestido rasgado e terra sobre a cabeça. Aqui, nesse texto, prezado ouvinte, encontramos uma das situações talvez mais difíceis que Davi teve em toda a sua jornada. Davi deveria ter, nessa ocasião, 56 anos. O seu filho Absalão deveria ter mais ou menos de 24 a 26 anos. E aqui Davi estava enfrentando, não como ele enfrentou um leão, um urso, um gigante Golias, mas aqui Davi estava enfrentando uma tremenda traição. E Davi, ele não foi para cima como ele foi com um leão, como ele foi com um urso, como diz o início da sua história. Ele não foi para cima do gigante Golias, mas aqui nós vemos Davi batendo em retirada da cidade de Jerusalém. Podemos imaginar como estava o seu coração. O seu filho Absalão tinha cometido um assassinato ao seu próprio meio-irmão, que foi Aminon. E Absalão vingou o fato de Aminon abusar da sua irmã, e Absalão ficou praticamente 5 anos foragido. Diz a palavra de Deus que Absalão ficou 2 anos em Jerusalém sem ter nenhum contato com Davi. Depois de muita insistência de Absalão, Davi o recebeu e houve uma reconciliação. Mas o coração de Absalão era um coração inclinado para o mal, e ele conseguiu defragrar uma rebelião contra o seu próprio pai, querendo tomar o reinado do seu pai. E ele teve um grande aliado nisso tudo, que era um amigo íntimo, um sacerdote íntimo, um conselheiro de Davi, que foi Aitofel. Aitofel, na sua história, provavelmente ele era avô de Betseba. Então era um homem que percebeu, conheceu toda a história que Davi teve com Betseba e com Urias. E assim ele se aproximou de Absalão e foi o seu conselheiro. E agora
Davi, para evitar uma guerra civil, ele se retira da cidade de Jerusalém, cidade que ele tinha conquistado, a cidade onde estava a arca do Senhor. Eu posso imaginar o sofrimento daquele servo do Senhor, um homem, sim, que errou, cometeu muitos deslizes em sua vida, mas era um homem que, apesar de tudo, era um homem que buscava ao Senhor. E aqui nesse texto, nós vemos que ele subiu pela subida das oliveiras. E ali, subindo e chorando, com a cabeça coberta, caminhava com os pés descalços. E diz o texto que todo o povo ia com ele, cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Uma figura, uma ilustração que nos mostra também o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, quando esteve no seu ministério aqui na terra, nos seus últimos momentos, depois de ser, de uma certa forma, aceito, mas depois repelido pela multidão que sempre o seguiu. Quando essa multidão se aproximava, ouvia os seus ensinamentos, viam os seus milagres, mas mesmo assim repeliam o Senhor Jesus Cristo. E o seu coração ficou extremamente pesaroso, triste. E diz o Lucas, no seu capítulo 19, no seu verso 37, ele diz: e quando chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhe: digo-vos que se estes calarem, as próprias pedras clamarão. E quando iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Uma reação em que essa multidão estava ovacionando o Senhor Jesus Cristo, dizendo que o Senhor Jesus Cristo era um rei que vinha em nome do Senhor. Existiam opositores e o Senhor conhecia isso. E o Senhor, então, vendo aquela cidade de Jerusalém, lá no Monte das Oliveiras, diz o texto que ele chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E isso aconteceu no ano 70 da nossa era, quando Tito, imperador romano, adentrou a cidade de Jerusalém e a destruiu. Assim também aconteceu antes com Davi. Davi se retirava de Jerusalém.
E o que nos chama bastante atenção é essa parte do verso 32. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, diante dessa perseguição, diante desse enfrentamento, diante da notícia da traição de seu amigo e conselheiro, quando a provação de Deus estava mais pesada, tanto pesada que Davi, em 2 salmos, ele pôde expressar em palavras profundas. No Salmo 41, verso 9, ele diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Que expressão profunda deste homem, que foi um homem considerado segundo o coração de Deus. O homem que tinha profunda sensibilidade nas coisas de Deus. E ele também dizia no Salmo 55, o seu verso 12, ele diz: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado, nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Era uma pessoa de extrema intimidade com Davi, uma pessoa que ele tinha confiança, mas agora nós vemos que este personagem, Aitofel, estava traindo Davi, se aliando ao insubordinado filho Absalão. Isso provocou em Davi uma tremenda tristeza, assim como Judas traiu ao Senhor Jesus Cristo. E nós vemos então que o método que Davi teve, o método de procedência que Davi teve, foi orar ao Senhor. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Essa foi a sua oração. Nos mostra esse princípio aonde nós também temos, quando passamos por provas como essa, nós temos que buscar o recurso que vem da parte de Deus. Talvez você, prezado ouvinte, esteja passando por situações semelhantes, uma traição, um momento de perseguição de alguém contra você. Mas se refugie no Senhor, busque ao Senhor, busque orar ao Senhor. Veja como Davi se procedeu. Ele ia subindo e chorando, um quebrantamento de coração, com a cabeça coberta, caminhava com os pés descalços, uma região extremamente desconfortante, com pedras, areias quentes. Isso é uma imagem em que mostra a humilhação de uma pessoa, cobrir a cabeça
e andar descalço eram símbolos de luto, e Davi tinha esse procedimento, esse quebrantamento. O povo fiel o acompanhava. E o que também nos chama a atenção, que quando Davi chegou ao cume daquele Monte das Oliveiras, ele ali adorou a Deus. Que maravilha! Ele foi adorar a Deus. E a nossa maior situação que nós podemos ter na nossa vida espiritual, o nosso maior empreendimento que nós podemos ter na nossa vida espiritual é adorar a Deus, fazer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E aqui este homem, ele nos mostra como era a sua adoração. Uma adoração de quebrantamento, de busca incessante de uma resposta de Deus para a sua necessidade. E Deus, diz o texto, que naquela hora enviou, no verso 32 deste capítulo 15, e eis que Husai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com o vestido rasgado e terra sobre a cabeça. E este homem foi um enviado de Deus para que desse uma solução para essa situação em que Davi estava tão triste. Este homem, ele conseguiu fazer com que aquele conselho de Aitofel pudesse ficar embaraçado, e assim, na sequência dessa história, nós vemos que Davi, ele foi vitorioso, apesar da morte de seu filho Absalão. Então são situações que nós enfrentamos na nossa vida diária, em que precisamos estarmos sempre com a disposição de adorar a Deus. Não estarmos pensando nas distâncias, como aconteceu com aquele eunuco de Candace. Veio de um país tão longe, para a cidade de Jerusalém, para adorar o Deus de Israel. E quando ele retornava, Deus enviou Filipe para falar do Messias, o Yeshua Lamachia de Israel. E assim ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Prezado ouvinte, não meça esforço para adorar ao Senhor. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós temos que prestar um culto ao Senhor. Não vá na igreja para assistir um culto, mas vai para adorar ao Senhor, prestar esta adoração ao Senhor. E com certeza o Senhor vai se agradar e vai dar resposta a esta adoração. Que Deus te abençoe e que você seja um verdadeiro adorador ao Senhor. Amém.